Tá rolando aqui o debate, né, sobre a reforma tributária. No momento está falando o Padre João, do PT de Minas Gerais. Ele está aqui no momento na nossa tela. Mas tem alguns detalhes que são polêmicos na reforma tributária, principalmente um que diz respeito ao cigarro e ao álcool. Você viu isso, César Calejão? Não? Não vi, mano. Certo. Não, é o seguinte, existe aí o risco de sobretaxação do cigarro e do álcool com a reforma tributária. Os itens são considerados nocivos à saúde e poderia ter uma maior base de cálculo de impostos. O assunto está sendo discutido com o relator e pode ser efetivado. Nos Estados Unidos, o preço médio de um maço de cigarro hoje é $8, que equivale ao quê? R$ 40, mais ou menos. Porque já tem a sobretaxação. Aí tem gente que se sentiu frontalmente atacada com essa notícia, porque vai pagar mais no maço de cigarro e também na garrafinha de cachaça, na latinha de cerveja. Só que o exagero do tabaco e o exagero do álcool, ele acaba tendo um efeito direto na saúde pública. Tem um outro problema, né? O desdobramento do problema aí do consumo de álcool, do abuso, principalmente, de álcool e de tabaco é na saúde pública. E talvez essa sobretaxação tenha como explicação essa justificativa. Se sobretaxa o álcool, se sobretaxa o tabaco na intenção de fazer com que as pessoas consumam menos. No entanto, quem tem o viés liberal e o viés que abomina qualquer tipo de intervenção estatal nos hábitos de consumo das pessoas, vai falar, não, mas espera aí, né? Vocês então, dessa maneira, estão querendo me impedir indiretamente de usar álcool e de fumar. Só que isso já é uma realidade em alguns lugares do mundo, na verdade, né? Não é só nos Estados Unidos. Na Europa existem países que também têm o mesmo tipo de política. Mas tem tudo para ser uma polêmica isso daí, sobre taxação de álcool e cigarro. Aí você vê por que é tão difícil avançar com qualquer tipo de reforma que envolva tributos. Sim. Muita gente que te diz, não, porque eu sou do campo progressista, inclusive, eu queria reforma, o cara vai falar, mas eu não quero pagar mais no meu cigarro. Porra, e aí você acha que a gente está pronto para evoluir para uma discussão que compreenda imposto progressivo? O cara não quer pagar mais no cigarro, Maldonado. O cara não quer pagar mais na cachaça que ele toma, velho. Então, como é que a gente vai falar de imposto progressivo? Como é que a gente vai falar de redução de desigualdade? Se um produto que, além de ser absolutamente supérfluo, é extremamente nocivo para a tua saúde, e a gente nem disso quer falar. Se isso causa polêmica, o que você vai falar para um cara, então, que, olha, se você ganha mais, você vai ter que pagar mais imposto? É óbvio. Chega nesse tipo de discussão, a coisa trava, entendeu? E é aí que o bicho pega. Porque jogar para a torcida é fácil. A coisa começa a pegar quando você tem que mexer com interesses reais, que bota a mão no bolso das pessoas e tal. Esse tipo de coisa é complicadíssimo, cara. Então, Uhum. esse já é um exemplo muito prático do que está em jogo aqui e da dificuldade que é trabalhar com qualquer tipo de reforma tributária. Não, e outra coisa, mas aí dentro, né, na esteira disso, eu fico receoso com a falta de coragem de discutir, pelo menos, né? Discutir, pelo menos, não sei se isso poderia ser fácil de incluir dentro de uma discussão como essa. Claro que eu sei que existem umas dificuldades, inclusive técnicas, mas de taxação de igreja, por exemplo. Taxação de igreja poderia ser um grande assunto aí para vir na esteira disso. Bom, a gente está taxando aqui e eles estão chamando isso de como é que é? Essa é taxação do pecado, algo do tipo. Estão apelando aí para o cristianismo, o que eu acho uma bobagem, o que eu acho assim uma breguice. Ai, Não, taxação do totalmente. pecado, é uma breguice. Não, tá louco.
Tá louco, isso aí é um equívoco total. Primeiro que utilizar qualquer parâmetro religioso para organizar a vida sociopolítica do país é inaceitável. O Estado é laico. Porque Sim. senão eu vou querer fazer política pública com base no que diz o Alcorão. O outro vai querer fazer política pública com o que diz o Candomblé. Não, isso não faz sentido, cara. Cristão não é mais importante do que qualquer outra religião. Isso não pode ser tolerado dessa maneira, a meu ver. Mas, cara, mandaram aqui no chat dizendo assim: é fácil, só libera o plantio. Não, mano, é outro tipo de cigarro que nós estamos falando aqui. Não é o cigarrinho de artista. Esse cigarrinho aí é outra coisa, entendeu? Você teria que Sim. trabalhar o tabaco, teria que botar a nicotina e tal. Aí não dá para plantar isso aí. Não dá para fazer, não dá para participar de toda a cadeia produtiva, né? É meio Exato. difícil. Meio difícil. Bom, eu sou um cara que consumo álcool e concordo. Na verdade, já ocorre, né? Essa taxação maior já faz um tempo que existe, principalmente no que diz respeito ao tabaco. Quanto a tabaco, vocês podem ficar bravos comigo, mas por mim nem existia, meu irmão. Ah, mas olha só os caras, não sei o que, fascista. Não, foda-se tabaco. Maconha sim podia existir. Tabaco não, cara. Tabaco não Concordo. dá barato, não deixa muito louco. Tabaco não precisa existir, velho. Dá Ai, mas câncer. você. É. Por mim pode existir um crack, mas o tabaco não precisava. Não precisava. Desnecessário total o tabaco, certo? Coach de esquerda, reforma. Quero saber se vocês gostam de coentro, ok? Não, eu gosto, porque fiquei sabendo que se não gostar de coentro, quem não gosta é racista, fiquei sabendo. Lucas Campelo, vi no podcast Ciência Suja que cada real gasto em cerveja há um débito de R$ 7 para a sociedade, por prejuízo na saúde pública, violência, acidente de carro e tantos outros. Verdade, Lucas. Não sei se é por aí mesmo, acredito em você, não li nenhum estudo em relação a isso, mas que tem sim, tem um custo para a sociedade o uso de álcool, né, e de tabaco também, principalmente na parte de saúde pública, porque ninguém bate o carro depois de fumar um Marlboro, não tem nada a ver. Tanara Boa, valeu Tanara, muito obrigado pelo seu superchat. Reni Barcelos, pô, mas deixa eu me matar em paz, tanta coisa de rico para taxar, mas primeiro e eu nem posso fumar e beber para aliviar a carga dessa vida. É coisa de rico, né? Por exemplo, vamos taxar aqui então o jet ski não, o jatinho. Pô, não, tem que taxar, beleza. Mas é tão poucos jatinhos que não impacta tanto a vida do brasileiro assim. Se consome muito mais cerveja do que se compra jatinho no país. Então, o impacto é menor. O impacto tem que taxar. Vai taxar iate, vai taxar jatinho, vai taxar tudo. Mas o impacto é menor, né? O impacto é bem menor para a Welder, sociedade. e o raciocínio enquanto princípio é o que se aplica, porque no fim do dia, mesmo as pessoas que falam de revolução, quando chega no bolso dela, não. Pô, mas até agora você está falando de revolução socialista, você não quer pagar R$ 5 a mais no maço de cigarro? Entende? Que loucura. Então, enquanto princípio, isso é muito complicado, porque se aplica. E eu sei que não é uma fala popular, eu sei que o chat vai me descascar, etc. e tal. Mas no fundo é isso aí, meu irmão. No fundo, quando você chega na medida prática, ninguém. Não, aqui comigo não. E esse princípio se aplica para todas as classes sociais. Ninguém quer. Eu concordo, é óbvio que você precisa taxar as classes mais abastadas preponderantemente. Sabe qual que é o problema disso? As classes mais abastadas, elas controlam não só os meios fundamentais de produção, como elas controlam os meios hegemônicos de comunicação também. Então, elas têm uma capilaridade imensa e uma capacidade imensa de determinar basicamente a forma como o restante da população sente aquilo que eles chamam de realidade. E aí essa porra não avança. Não avança, é muito difícil. É muito difícil reforma tributária que tenha um sistema genuinamente progressivo. Aí, olha, e eu juro por Deus que eu não tinha visto isso aí, tá? Essa fala do Lula. Pode parecer que eu tinha combinado para ficar bonito na foto. É muito difícil falar de reforma tributária que tem um viés genuinamente progressivo. É muito difícil falar de regulamentação de mídia. É muito difícil falar de reforma agrária. Porque essas são questões tão sensíveis que a partir do momento que você começa a mexer, você cai, você toma um golpe, acontece alguma coisa fantástica e azeda e entorna o caldo, entendeu? Então, esse é um processo de coesão
e de, sei lá, construção de consciência popular que é muito difícil alcançar, é impossível, ao meu ver, alcançar no curto prazo. A gente tem que ir trabalhando isso para, ao longo das décadas, no sentido de avançar essas medidas que eu concordo são tão importantes. Não, e outra coisa, a gente não pode levar em conta aquilo que afeta a nossa vida só, assim, nossos hábitos. Falando nossa vida, nossos hábitos. Ah, eu bebo. Não, agora eu fiquei bravo. Não, não, gente. É um problema de saúde pública mesmo. Beber, fumar, é um problema de saúde pública. Reconheça que é um problema de saúde pública que afeta não só você, afeta outros e afeta a coletividade. Quanto a isso, eu não tenho problema nenhum, viu, César? Eu só queria que é o seguinte, que o governo brasileiro fizesse como alguns governos da Europa e considerasse o vinho como um alimento. E aí tem uma taxação diferenciada, uma taxação menor. Porque o grande problema do consumo de álcool um dos, né? Tem vários problemas, mas um dos grandes problemas do consumo de álcool é também a qualidade do álcool que se consome, tá? Se consome muito lixo no Brasil, se bebe muito mal, se consome bebidas que fazem muito mal e levam as pessoas a terem problemas de saúde no futuro. Ao menos poderiam pensar nisso, em transformar o vinho em alimento, para até, quem sabe, no futuro, se criar o hábito do maior consumo de vinho e não de, 51, cerveja glacial, que é o que dá para pagar, né? Que é o que dá para pagar hoje em dia, mas que é o que destrói também o fígado do cidadão. Vamos ver a fala do Lula aqui sobre reforma tributária, sendo que não é a reforma que eles desejam, mas tudo bem. Hoje é a primeira vez na história da democracia que a gente faz uma reforma agrária num regime democrático, porque a última que nós tivemos foi no regime militar. Tributária. Porque a reforma tributária só se faz em regime autoritário, quando o governo banca. E nós estamos fazendo um regime democrático, negociando com todo mundo, e ela vai ser aprovada. Não é o que cada um de vocês deseja, não é o que o Haddad deseja, não é o que eu desejo, mas tudo bem. Mas nós não somos senhores da razão. Nós temos que lidar com a relação de força que está no Congresso Nacional. Os deputados que estão lá, bem ou mal, foram escolhidos pela sociedade brasileira, portanto, merecem tanto respeito quanto eu acho que eu e o Alckmin merecemos. Então, ao invés de chorar o que a gente não tem, nós temos que conversar com o que a gente tem. E isso vai acontecer nesses próximos 4 anos. Cada ministro que está aqui sabe, é preciso parar de reclamar. É preciso parar de lamentar e discutir como fazer e vamos fazer. Eu digo todo dia, a única coisa impossível é Deus pecar. O resto a gente pode tudo. E esse país pode muito. Tá aí a fala do Lula, que é mais ou menos parecido com o que você disse, né? Não, tem um pessoal aqui, que coloca outros pontos, né? Outros pontos que se você taxa produtos legítimos excessivamente, faz com que os usuários mais pobres comprem produtos de baixa qualidade, tentar diminuir o acesso não funciona, cria contrabando, tem esse ponto. Tem esse ponto, a gente não pode negar, existe esse ponto, óbvio que existe. Óbvio que existe esse ponto aí. E tem um outro ponto que nem cabe discutir aqui neste momento, mas que da mesma forma que o álcool de má qualidade é consumido excessivamente pela sociedade, a comida brasileira ela baixou muito de qualidade nos últimos anos para baratear. O que você comia há 5 anos hoje tem um gosto diferente. Tá com mais açúcar, mais gordura, uma menor qualidade, reduz não sei o que, reduz o peso. Tudo horrível, né? Tudo horrível. Tudo horrível. Tanto que você compra no mercado, às vezes traz para casa, acostumado com aquela marca, com aquele produto, e quando vai experimentar, não tá igual a vez que você comeu, né? Da última vez que você comeu. Então tem uma queda de qualidade também dentro da alimentação brasileira, de uma forma geral. Não só no que diz respeito ao álcool, mas no que diz respeito às comidas também, que são vendidas nos mercados e estão péssimas, cara. Assim, leite condensado fake,
tudo é fake hoje em dia. Você tem que tomar cuidado com o rótulo na hora que você compra para saber se você está levando o produto de fato ou se você está consumindo uma cópia que não tem nada a ver com aquilo que você estava acostumado. É isso, não é fácil. Tem uma série de coisas que se você tivesse uma solução pronta ou se fosse fácil, estava resolvido, entende? Agora, eu acho que essa fala do Lula aí é muito boa, Maldonado. É isso, entendeu, cara? A gente também precisa chegar a um ponto em que amadurece na discussão e veja o que a gente vai conseguir fazer, se você vai ter críticas, beleza. Agora, se você encontrar, é isso que às vezes eu acho que vale a pena ser dito. Se você encontrar um outro governo que fez mais pela população empobrecida do país do que os governos Lula, ok, apresente e a gente vai tirar o modelo com base no que pode ser feito na vida real. Agora, esse negócio de ficar criticando sem ter nenhuma substância, ficar chamando os outros de reformista, de pequeno burguês, que o cara é neoliberal, etc. e tal, você nunca teve um cargo eletivo, você nunca se viu confrontado com a complexidade que tocar um país, principalmente com o Centrão, com Arthur Lira e com essa gente dominando o Congresso Nacional implica, não sabe do que você está falando. Entende? Pode funcionar muito bem dentro do teu grupo para ganhar seguidor, etc. e tal, mas não expressa a integralidade da questão com a qual figuras como Lula, Haddad e outros ministros ali têm que lidar, cara. Me desculpa, o fato aqui é esse. Eu sei que não é uma fala popular essa, como várias que eu estou fazendo aqui. O fato é esse. Eu poderia muito bem jogar para a torcida também, entendeu? Eu sei fazer isso, mas eu acho que não é o caso. As pessoas são extremamente inteligentes. Cabe fazer uma análise mais realista daquilo que é possível e os tipos de adversidade e de complexidade que a gente tem que enfrentar em 2023 no Brasil. O fato aqui é esse. Eu acho que é muito boa essa fala do Lula. A meu ver, é por aí mesmo. Existe aquilo que nós falamos da inteligência limitada, que depois foi rebatido até pelo Gustavo Gaiofato, mas existe aquilo que a gente gostaria fosse feito, e existe o limite do que pode ser feito dentro de um Congresso que é majoritariamente de extrema-direita. E também nós temos uma conjuntura política que não é nada favorável para um novo governo do PT. Então, lidando com a razoabilidade, lidando com aquilo que é possível alcançar no momento, é isso que nós temos, né? É isso que nós temos, não no sentido de, tipo, vamos nos contentar com qualquer coisa. Não, tem que puxar sempre um pouco mais para a esquerda para a gente tentar. A gente tenta o impossível para conseguir o possível. Mas existem limites. Existem limites que, fora da parte de ficar jogando para a torcida, todo mundo reconhece que eles são bem pouco elásticos, tá? Não é muito, não, é bem pouco elásticos.